Sejam bem-vindos ao Talking Stick, hoje com uma presença muito especial. Lógico que todas as presenças são importantes, né? Mas ela também foi minha professora de Eneagrama num tempo, ela junto com o Alaor Passos, o saudoso Alaor Passos, né? Você lembra? Que é a doutora Fátima Caldas. Deixa eu colocar aqui para vocês verem ela melhor. Isso. Ei, Fátima, maré mansa aí? Teu som não tá... Desmuta aí o teu som aí. Desmuta o teu som, seu som tá mutado. Pronto, agora? Eba! Saudade, hein, cara? Pois é, quanto tempo! Quanto tempo, né? Quanto tempo! Verdade. Então, eu quero apresentar para vocês a doutora Fátima Caldas. Precisa de um porta-voz aqui para ler o currículo dela, gente. Não é mole. Vamos aqui devagarinho, que olha só. Então, não, vou fazer tudo que tem direito aqui. Imagina. A doutora Fátima é médica, neurologista, especializada pelo HC USP e dedica-se ao estudo da consciência e do comportamento, nos seus mais diversos aspectos, biológico, psicológico, transpessoal. Ela é diretora e cofundadora do Instituto Gestalt de Vanguarda e diretora encarregada do programa SAT Brasil. Depois ela vai explicar para a gente tudo isso. Ela quando a gente fala do Instituto de Gestalt, nós estamos falando também de Cláudio Naranjo, não é? Que foi o mestre principal da Fátima. Ela teve outros mestres, mas esse foi um dos principais. Ela também foi professora de Gestalt em centros da Itália e Espanha. Especializou-se em técnicas de utilização da respiração para ampliação da consciência, é isso daí? Percepção e recordação, o growth, né? É a respiração holotrópica, né? Com o Leonardo Orr também, a respiração que eles chamam de rebirth, né? De ligação. Que é mais ou menos a holotrópica, né? Parecida. Né? Renascimento e com Sheriff Barterman, diretora e fundadora do Instituto Satiduk para Aprimoramento Humano. Ela é membro internacional da Escola SAT, que foi fundação do Cláudio Naranjo, fazendo parte da equipe desde 1996. É autorizada pelo Dr. Cláudio, foi autorizada pelo Dr. Cláudio a aplicar o Eneagrama, né? Especializou-se em Gestalt com Cláudio Naranjo e com expoentes internacionais da Gestalt integrativa. Ou seja, ela é uma referência do Eneagrama no Brasil, sem dúvida nenhuma. A doutora Fátima é a cara no assunto, entendeu? Então, boa tarde, querida. Muito boa tarde, muito bem-vinda. Vamos dar um abraço também no pessoal do Facebook ali que está nos vendo também. Aí, pessoal do Facebook, estamos todos juntos aqui com a doutora Fátima. É isso aí, né, Fátima? Falei tudo ou falta um pouco ainda? Não, tá bom, já está de bom tamanho. Só para te explicar como é que nós funcionamos aqui. Nós vamos querer saber um pouco da sua trajetória. Geralmente o Talk Stick tem esse modelo. Depois nós vamos fazer as perguntas referentes aos temas colocados. E depois, num outro momento, nós vamos abrir para perguntas. São 3 momentos, né? A pergunta das pessoas, elas vão escrever pelo chat, e eu vou passando as perguntas para você e você responde. Tudo bem? Perfeito. Então tá legal. Querido, antes de mais nada, quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui com você, nesse lugar tão especial, que é o lugar do xamanismo, que eu respeito muitíssimo, porque eu acho que o xamanismo, além de ser algo que abre o ser para a espiritualidade, também é uma arte, né? E o Cláudio Naranjo fala muito de que, hoje em dia, estão nascendo novos xamãs que são urbanos, né? E que vêm de muitas partes. Então, eu quero também dar boas-vindas para todos vocês que estão nos ouvindo. Agradeço a presença de cada um, né? Que se interessa por esses temas, né? Para mim também é uma alegria que as pessoas se interessem por temas de autoconhecimento, de transformação pessoal, nesse momento tão importante da vida, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou uma mineira do sul de Minas, nascida numa cidadezinha de 10 mil habitantes, numa família que eu falo que eu nasci numa comunidade,
porque a minha mãe tinha 12 irmãos, o meu pai tinha 8, todos moravam na mesma rua, e minha mãe teve 12 filhos, eu sou a nona. Então, eu já nasci numa comunidade. Né? Era uma aldeia já. Uma aldeia, uma aldeia. Uma aldeia com um lado bem índio, engraçado, e outro lado bem espanhol. Né? É. E no meio disso, eu nasci a nona lá daquela fila de criança. Né? Brinquei muito na rua, vivi na rua. Mas também é uma criança com que eu sinto que eu tenho uma história assim, que eu até agradeço hoje, porque eu, com 3 anos de idade, uma tia minha foi comigo ao cemitério num dia desses dos mortos, e aí chegou para mim e me mostrou: aqui é o túmulo da sua irmãzinha. Eu olhei aqui, mas como assim? Cadê ela? Não, ela está aí dentro, mas eu quero vê-la, não dá para tirar, ela morreu. Então, essa frase marcou minha vida. Pá, marcou. Quantos anos você tinha? 3 para 4 anos. Ai, meu Deus do céu! E eu acho que ali, depois de muito tempo, eu fui compreender isso, né? Que a vida, para mim, já desde pequenininha, tinha esse aspecto da morte, né? E da morte de criança, que já era uma surpresa. Então, o que é isso, a vida? Então, eu cresci uma buscadora de significado, de sentido, né? E eu me lembro, assim, com 13, 14 anos de idade, eu já lia Aldous Huxley, Siddhartha, essas coisas apareceram na minha mão. Mas eu era muito cética ao mesmo tempo, porque eu fui educada numa religião muito forte do catolicismo e comecei a perceber que aquilo não tinha coerência, né? Que não batia o que se falava com o que eu via. Então, eu entrei na adolescência, embora lendo livros que levam a pensar na transcendência, muito cética. E assim eu entrei na medicina, fui fazer neurologia para entender o cérebro, né? O comportamento, a vida, querendo buscar o sentido da vida no orgânico. Né? E nessa minha procura, eu também me decepcionei muito, porque não tinha nada ali do sentido da vida. E quando eu terminei a minha residência, eu morava aqui no Hospital das Clínicas, né? Onde moram os médicos que estão fazendo residência, e eu tinha uma colega de quarto, que era até uma residente em vascular, que me falou assim: eu bebi um negócio com o povo da Unicamp, lá em Campinas, e eu recordei que eu nasci na França em outra encarnação, e eu vi tudo. Eu falei: não, o que é isso? Não, peraí, não é bem assim que funciona. Eu quero beber esse negócio, eu quero ver o que é. E era ayahuasca. E aí eu fui para Campinas com um grupo de médicos da Unicamp lá e bebi. Um grupo que tinha uma ligação com a União do Vegetal. E a experiência que eu tive realmente foi outro imprint, outra mudança na minha vida. Porque naquele momento eu tinha acabado a residência de neurologia, eu estava também envolvida com a psiquiatria, mas não encontrava respostas. E o que eu experienciei nessa sessão realmente me deu uma dimensão completamente diferente da existência, completamente diferente do que o cérebro era capaz, porque, ao mesmo tempo, era de uma tamanha lucidez o que eu via, uma compreensão assim da vida, do universo. Eu me transformei em muitas coisas, e, ao me transformar, eu compreendia e, ao mesmo tempo, com aquela lucidez enorme. Né? Então, não era exatamente o clássico da alucinação que eu tinha como um parâmetro, né, da psiquiatria, porque era muito evidente o nível de insight, de compreensão. Porque também, quando eu comecei a fazer neurologia, eu também fiz junto psicodrama, porque eu estava me trabalhando e também fiz a formação. Então, eu já tinha uma abordagem... Psicodrama você fez aqui em São Paulo? Fiz, no SED Sapiens. E aí, nessa ocasião, eu me enveredei também pela psicanálise, tentando compreender mais profundamente. E quando eu tive essa experiência com a ayahuasca, foi tão surpreendente a compreensão da vida, da espiritualidade, da presença na Terra, que eu quis estudar aquilo.
né? Então, eu fui atrás de estudar. E nesse caminho de ir atrás, eu entrei nesse grupo na ocasião, eu bebi com a União Vegetal, e eu fui uma das primeiras pessoas lá de formar o grupo de estudo do chá, né? Porque na época se falava só que tinha uma substância que era telepatina, que ela desaparecia, que não se encontrava nada, né? E eu, como neurologista, falei, bom, isso não é bem assim, vamos atrás desse negócio, porque a gente tem que dar nome aos bois, vamos dizer assim, né? Você conheceu o Wilson nessa época? Eu já conhecia o Wilson e nós bebemos juntos. Da primeira vez? Na primeira vez nós bebemos juntos com esse Ah, grupo. que Nós já legal. éramos casados, tinha 1 ano e pouco que a gente era casado. E a gente bebeu, e foi muito interessante, porque a gente bebeu junto, sentou um na frente do outro, mas foi assim, uma borracheira, uma experiência fortíssima, né? Nós, inclusive, estávamos na sala desses amigos, foi assim, um na frente do outro, nós estamos na mesma hora no tapete da casa. Mas foi maravilhoso, bebemos outra vez. E realmente me abriu um campo de querer estudar, e foi nessa busca que eu encontrei Cláudio Naranjo. Porque Cláudio Naranjo já estudava e tinha alguns trabalhos bastante interessantes, e aí, nisso, eu comecei a ler o que ele tinha sobre a ayahuasca e outros, né, neurotransmissores vindo de plantas de poder. E aí eu fui atrás dele e ele acabou vindo para o Brasil. Exatamente. Ele escreveu esse livro, Ayahuasca, essa enredadeira, né? Vou mostrar para o E, pessoal aqui, ó. exatamente. E ele um estudioso profundo das substâncias que alteram o estado de consciência e ampliam, e com a ayahuasca ele também tinha uma experiência importante aqui na América Latina. E foi aí que eu encontrei essa pessoa que ele trazia já, né, bem mais velho que eu, ele trazia aquilo que eu estava buscando, que era uma união de uma compreensão da ciência com as plantas, as substâncias, a espiritualidade, porque, ao mesmo tempo, ele era ligado ao Enneagrama, né? Então, uma linha Sufi, que vem do cristianismo esotérico, e também budista. Em todos os lugares que ele passou, ele tem uma condecoração de ocupar ali um lugar de destaque no sentido da espiritualidade e do conhecimento. Então, eu tive a bênção de acompanhar esse homem em 35 anos e andar e seguir seus passos, e foi com ele que eu aprendi o Enneagrama, né? Então, eu fui indo pela essa vereda do conhecimento psicoespiritual, né? De ver que a psicologia enquanto ciência e a espiritualidade, elas estão se juntando, porque é óbvio, o ser humano é uma coisa só, né? Então, o que nós precisamos é ir encontrando por onde decifrar e dar nome a essa maravilha que é o conhecimento, né? Da natureza da mente, da natureza do espírito, da natureza do ser mais profundo. E o Enneagrama vem por aí também, né? O conhecimento soma muito nessa ciência e espiritualidade. E aí eu comecei a acompanhá-lo, e com isso fui fundando essa escola, a Escola de Gestalt, que é uma linha de psicoterapia, que ele foi também um expoente, ele conviveu com o criador, que foi Fritz Perls, e integrou na Gestalt muita coisa, né? Então, poder também conhecer essa forma de lidar com o humano, que é uma arte, que é uma psicoterapia, e que, ao mesmo tempo, também é um neo-xamanismo, que trabalha com presença, com a intuição profunda, a sabedoria organísmica. E aí fomos juntando todas essas pérolas, né, com ele. E, com isso, eu fundei essa escola para trazer para o Brasil essa Gestalt que vem direto do Fritz Perls, e também com ele, porque ele teve uma longa caminhada, não só na ciência, né, muito erudito, foi psicanalista, o currículo dele assim, dá uns 500 do meu. Uns 500, né? E também, além de ser dessa área,
ele foi criando, com o decorrer do tempo, uma forma de trabalhar com as pessoas, onde ele juntava um pupurri de coisas que é chamada escola Sati. Sati quer dizer Seekers After Truth, buscadores da verdade, também ser, verdade em sânscrito. E essa escola ela tem como porta de entrada o Enneagrama e segue-se módulos de 10 dias, onde se faz uma passagem da vida limpo em todos os sentidos, né? No sentido cognitivo, sistema de crença, emocionalidade, instinto e espiritualidade. Então, Você estudou muito, né? olha, eu andei por muitos lugares do saber. Mas você também era uma garota que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones? Ah, claro, né? Claro. Sou fruto desse tempo, né? O Cláudio viveu em Berkeley, na Califórnia, nessa época da contracultura, né? Já junto com Stanisław Grof, com Fritz Spels. Então, esse caldeirão ali, que sempre me encantou, né? Eu nasci um pouquinho... Nessa época eu era muito pequenininha, vamos dizer assim, eu tinha 6 anos, mas aquilo já me encantava, aquela cultura de onde nasceu tudo isso, onde Beatles e rock and roll, né? Então, é essa jornada. E hoje, Cláudio faleceu ano passado, né? Foi ano passado, né, que ele foi. Exato. Ele E participou hoje, do Congresso Internacional da Ayahuasca, né, lá no Acre também, né? sim, mais do que uma vez, né? Na Europa também, então, quando tem encontros sobre a Ayahuasca Internacional, da IEA, né? Da AIA, ele sempre estava numa conferência, fazendo a abertura ou fechamento de congresso. Que a experiência dele é muito vasta, né? Porque ele, em contexto profundamente terapêutico, primeiro ele preparava terapeuticamente as pessoas, né? E depois ele era padrinho, ele recebeu uma estrela de padrinho do Daime. Olha só que coisa, hein? Forte, né? Ele era chileno ou espanhol? Chileno. Chileno, né? Chileno. Ele era chileno e ele passou, além de tudo, ele era um especialista em música, como sendo um caminho também do desenvolvimento espiritual. Então, ele fala das clássicas de Brahms, Beethoven, Bach, como sendo iluminados da nossa era, né? Eles iluminaram através da música e trouxeram músicas que, se você souber ouvir, né, você faz um caminho onde você adentra lugares da profundeza, vamos dizer assim. Toca o espírito, toca a alma. Né? Agora, então, essa é a trajetória. Mas não é pequena, né? Uma jornada, né? Uma trajetória. Né? Também os cabelinhos brancos deu tempo, né? Nem me diga. Quando nós nos conhecemos, era todo mundo de cabelinho preto. Mas, Fátima, na verdade, quem fez essa tradução para o Ocidente foi o Gurdjieff, não é? Do Enneagrama. Sim. O Gurdjieff, ele era um sufi mesmo, né? Então, ele foi trazendo para o Ocidente, mas ele trabalhava com os discípulos, não descrevendo o Enneagrama, mas aplicando. Né? Porque todo o conhecimento do Enneagrama é muito vivencial. E ele trabalhava aplicando, fazendo com que a pessoa vivesse coisas que ralavam o ego, vamos dizer assim, e com isso aumentava a consciência de si, né? Para que a pessoa se deparasse com o próprio ego. E ele escreveu também sobre o Enneagrama num sentido mais universal e cósmico, embora tivesse sempre no que ele falou do Enneagrama embutido o conhecimento, e que foi passado muito de uma forma oral. Né? E de Gurdjieff foi para Oscar Ichaço, exato, né? Que foi de quem Cláudio aprendeu o início. Porque Cláudio também tem uma história forte, né? Quando a gente vê o filme que hoje está disponível, A Viagem Interior, ele conheceu o Enneagrama praticamente um mês depois que o filho dele morreu no acidente do carro.
um filho único de 11 anos, e ele foi para o deserto com Oscar Ichaço, e ali ele ficou, e nesse local ele teve essa iniciação, ele recebeu os primeiros, vamos dizer, as portas de entrada do Enneagrama, e depois disso ele foi escrevendo por uma intuição direta. Ele entrou num estado muito ampliado de consciência e ele escreveu a grande parte da sabedoria do Enneagrama que ele trouxe, que ele decodificou, foi num estado de transmissão direta, que ele falava que sentava e ia, e depois ele ia comprovando nas pessoas que era aquilo mesmo, né? Então, eu sinto que o respeito que ele tem é porque realmente ele foi um grande tradutor. E, além dele ser um psiquiatra, psicanalista, gestaltista, ele conseguiu dar uma linguagem também que é muito acessível à compreensão psicológica de cada um. É muito acessível a nós. Não precisa ser espiritualizado para poder começar a adentrar no Enneagrama e daí, então, encontrar a espiritualidade. A gente poderia dizer que o Enneagrama é uma grande forma da gente também estudar as nossas sombras? Sim, ele é a porta de entrada para descobrir. Falar um pouquinho do Enneagrama, porque eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo... Chegando, né? Agora. O Enneagrama é como se ele fosse a tradução de um mapa do tesouro. Que tesouro é esse? Um mapa para chegar na essência. Ele parte do princípio, né, que quando nós caímos da unidade, né, ou seja, quando nós encarnamos, caímos da unidade, né, exatamente com esse pai, com essa mãe, com esse ambiente, né, nós viemos com uma essência, e essa essência vem com algo do divino, mas nessa adaptação nós criamos uma forma. Certo? A nossa forma é o que nós chamamos de ego no Enneagrama. É uma adaptação que cobre o diamante. E essa adaptação que cobre o diamante cria uma persona, um jeito de ser. Cada um tem um jeitão de ser, que tem um sistema de crença, uma forma de sentir, uma forma de ver o mundo, uma forma de agir. E não se dá conta que isso é algo aprendido, adaptado. E o problema da forma, que é como ela é uma adaptação, toda adaptação esconde um potencial que podia ter desenvolvido. É como se o Enneagrama fosse uma caixinha que, ao invés de ser um jardineiro para a semente divina que a gente vem, ao invés de ser um jardineiro que só nutre, não, ele aprisiona. Aprisiona a essência para adaptar a vida. E, ao aprisionar para adaptar a vida, nós viramos um sambinha de uma nota só. Tem gente que é um cabeção, tem gente que é coração demais, tem gente que é só fazer. Então, dentro dessa forma, nós observamos, e esse mapa mostra, né, que nós criamos uma forma que é absolutamente previsível. Aquilo que a gente acha, que a gente sabe, que a gente na verdade, é o previsível. É o lado de fora, vamos dizer assim, do iceberg, aquilo que a gente vê. E o que a gente vê, a gente acha que é aquilo que a gente mas, na verdade, não é o que a gente é o que a gente está. É o que a gente ficou, por adaptação. Então, quando nós começamos a nos dar conta que essa forma de ser é repetitiva, previsível, ela limita determinados acessos, ela tem uma exacerbação de determinado comportamento em detrimento de outros. Então, ela esconde potenciais. Daí, todos nós, né, todos que estão ouvindo, pode perceber que tem algo que você é muito. Né? Então, tem algo que você fala, nossa, eu sou muito tímido. Não, eu sou muito exagerado. Não, eu sou muito falador, eu falo demais. Então, tem coisa que você é muito e tem coisa que você é muito pouco. E, na verdade, você podia ser pouco de tudo. Compreende? Perdeu-se o equilíbrio. Né? Então, os tipos humanos que o Enneagrama conta
essas moradas do ser, é como se você entrasse no mundo por uma janela, que é seu pai e sua mãe, mas como ela é limitada, certo? Ela é previsível, e essa janela faz com que você olhe o mundo por um ponto de vista só. É um ponto de vista programado, que nós não nos damos conta, porque é inconsciente. Né? E aí, quando você começa a se conhecer, você começa a conhecer essa forma, para então você poder perceber o que você não se permite viver por causa dessa forma. E aí, quando você começa a perceber isso, você pode ter a possibilidade de ir desidentificando e ganhando liberdade, ampliando o seu ponto de vista, ampliando as possibilidades. Por exemplo, tem gente que é para fora demais, né? A pessoa não consegue ir para dentro, ela é só relacionamento fora, social, não pode ficar sozinha. E tem pessoa que é fechada demais, é para dentro demais. Né? Então, os tipos de personalidade, eles têm características específicas no comportamento, na maneira de ser, na maneira de falar. Aí, né, uma das perguntas que eu sempre escuto quando eu falo de enneagrama é: nossa, mas a gente é tão diferente, como é que pode ter só 9 tipos de personalidade? Né? Porque dentro dessa visão do enneagrama, desse mapa, existem 9 janelas de entrar no mundo. E não são 9 por acaso. O 9 é um número perfeito. A matemática é uma projeção da espiritualidade. Se nós Geometria vamos ver, sagrada, né? O Enneagrama é uma geometria sagrada, né? Porque ele representa o todo, né? Representa o triângulo, que é o pai, mãe e filho, né? Que é a trindade pela qual você entra na Terra, e o movimento do Enneagrama é tudo que é vivo movimenta. A vida não para. Então, a vida tem um caminho de evolução. O hexagrama que tem ali indica o caminho de evolução. Então, uma pessoa nasce numa janela, se ela vai tomando consciência de si, aí eu lembro, né, o Sócrates, conheça-te a ti mesmo e decifra o enigma da esfinge, porque senão ela te devora. Né? Como que o nosso personagem, o nosso ego, nos limita, nos devora. Se nós não nos damos conta do nosso comportamento, nós nos tornamos, vamos dizer assim, limitados dentro do nosso potencial de ser. E quando nós começamos a descobrir isso, né? E eu vejo, por exemplo, que a ayahuasca, muitas vezes, ela para mim, por exemplo, ela foi uma amplificadora muito grande da percepção do personagem. Porque não só ela dá uma entrada para o mundo espiritual, como ela também revela a forma de ser se você se investiga. Né? Então, esse personagem, à medida que você vai investigando e percebendo que você ficou por causa disso, por causa de uma carência, por causa de não ser visto, por causa de não sentir pertencendo, por causa de não ser o irmão mais querido, né? Por causa de não ser aquele que faz melhor, vamos dizer assim, o seu papel na família, né? Vai criando uma forma de ser no mundo que vai se aprisionando. E quando você começa a se dar conta, começa, então, o que a gente chama da viagem interior. Né? Porque o enneagrama também é um portal. Primeiro portal que você encontra é a sua forma, é a sua sombra. A forma é uma sombra, não porque o comportamento do personagem tem todas as características ruins, não é isso. É uma sombra porque aprisiona. Então, por exemplo, tem gente aprisionada. Manifesta a dualidade, né? Exato. Somos luz e sombra, né? Luz e sombra. Tem pessoas que são absolutamente viciadas em fazer, em trabalhar sem parar, não pode parar, porque tem que ter utilidade e resposta. Né? Se identifica nesse papel. Outras pessoas se identificam num papel de serem apaixonados, e aí amam demais. Né? Então, os tipos de personalidade eles têm características muito claras,
muito fáceis de investigar. Os nomes dos personagens, eles vêm dos pecados capitais, mas não no sentido católico, né? Porque no sentido católico eles foram influenciados já por essa dualidade de que Deus E o demônio. o demônio, o mal e o bem, se você fizer errado, você vai ser castigado, né? Tanto que os pecados da Igreja Católica não têm a vaidade e o medo, O medo. né? Que é justamente a ostentação no sentido da vaidade e o medo de Deus, né? A gente Então, pode isso... dizer também que isso não é uma questão que você nasce assim, mas a gente poderia afirmar aquela música, nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Absolutamente, né? Porque é uma repetição de parâmetros, né? É um modelo, e esses modelos refletem muito fortemente nas pessoas. Então, quando você começa a se identificar, a primeira coisa para se identificar é prestar atenção se você é muito mental, se você é muito emocional ou se é muito de ação. E perceber o desequilíbrio que pode existir aí, né? E depois perceber como é que é a emocionalidade, como são as características relacionais, se você tem facilidade de relacionar, dificuldade, como é o seu sistema de funcionamento no sentido da eficácia, você é rápido, você é procrastinador. Então, é um mapa muito profundo, é um mapa da alma mesmo, né? E a partir do momento que você começa a compreender o seu personagem, você começa, então, uma viagem para buscar a essência, aquilo que ficou atrás, né? Por baixo, né? Aí a gente vai entrando no que a gente chama do enneagrama das virtudes, das ideias santas. Então, Poderia dizer que a sombra fica abaixo do nível da consciência? Exato, né? Ela está na parte de baixo da água, Que é vamos aquela dizer parte assim. que a gente não quer ver, né, na verdade. Isso, é a gasolina. Sabe a gasolina que você não percebe? Eu fiz isso, mas fez por quê? Qual foi a sua intenção? Qual é a intenção mais profunda? O que está oculto atrás do comportamento? Tá? Então, todo comportamento é movido por uma intenção oculta, que nós não temos uma clareza. Essa falta de clareza tem a ver com a inconsciência do que aconteceu que foi promovendo esse tipo de comportamento. E por que a gente vai formando essa inconsciência? Por que a gente vai formando esse personagem? Para se adaptar. Se adaptar significa para não doer. Né? Qual é a forma que nós vamos encontrando na nossa casa de infância para não doer? Porque dói ser criança. Ser criança é muito bom, mas também dói muito. Então, nós, no processo de se autoconhecer, também é um processo de poder perceber a dor da criança. Porque dói cair nesse mundo, né? Onde nós entramos também por pessoas como nós, que também não têm a consciência clara. Nós estamos num processo de evolução coletivo, uns nascendo dos outros, né? Então, você nasce desse instrumento para a sua encarnação, mas estão todos no mesmo barco, né? Então, por mais que os nossos pais sejam suficientemente bons, né, nós nascemos com esse núcleo de carência, de falta, e eles não vão poder atender tudo, né? Até porque eles também receberam isso dos pais deles, Exato. né? E eles também têm a falta, eles também têm essa A carência. programação, eles também têm uma lente de olhar o mundo, né? Porque eu falo que a infância cria uma lente de olhar o mundo. Aí você olha, cresce olhando o mundo do mesmo jeito que você olhava na infância. Se a sua casa de infância falava que o mundo era mau, que o homem é mau, que isso, aí você cresce com isso como pano de fundo. Aquilo está no seu inconsciente te movendo, os introjetos da infância. Não Então, nós pode a temos que pessoa olhar chegar e para falar dentro. assim. Não pode chegar a pessoa e falar assim para a mãe, para o pai depois. Tá vendo? É por sua causa que eu sou assim, né? Não, o que eu digo é que para que a gente possa ter um amor profundo por si mesmo, né? Porque o Cláudio fala uma coisa que eu concordo muitíssimo, que o mal do mundo é que as pessoas não se amam, primeiro a si mesmo.
que confunde narcisismo, necessidade de poder, com amor por si mesmo. Mas o amor genuíno de aceitar você mesmo do jeito que você é, né? Com todas as luzes e sombras, é a primeira coisa que nós temos que desenvolver. Recuperar o amor por si mesmo. E para recuperar o amor por si mesmo, nós temos que passar com a nossa história com os nossos pais. Perdão. Então, primeiro nós temos que ver o que aconteceu. A gente brinca, porque tem uma frase que a gente usa, que é assim, ó, todo mundo é culpado e ninguém tem culpa. Isso é legal. Primeiro, você tem que ter o direito de ver de onde veio aquela dor. Foi da relação? Foi. Então, foi por isso, eu tenho direito de ver, de chorar, de ter raiva, para poder compreender que depois eles também tiveram infância. Pai e mãe também foi criança, e também aconteceu com eles. E eles só repetiram. E se você não olha, e se você não recupera dessa ferida, você vai repetir também. Né? Com teus filhos. Vai repetir também. A consciência de que você tem os seus filhos, que você está aprontando ali também. A mesma coisa. A mesma coisa. A mesma. Então, perdoar, olhar a verdade com os pais e perdoar os pais também é recuperar amor por si mesmo. Porque aí você entende o que aconteceu com você, perdoa você, antes de mais nada, e depois perdoa. Esse é um trabalho que a gente faz muito no xamanismo também, assim, de trabalhar, né, a negatividade de pai e mãe, dos ancestrais, né? Os povos do passado honram tanto seus ancestrais, né? E honrar ancestrais não é chegar no dia dos mortos e ir lá e levar uma velhinha, né? Muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. E para poder honrar, uma das coisas importantes de honrar é poder reconhecer o que eles tinham de bom, mas também reconhecer a sombra e deixar com eles o que é deles e poder perdoar, porque a gente só deixa com eles quando a gente perdoa. E perdoar significa compreender até o último fio do cabelo, né? Sentir na alma, né? Que da mesma maneira que você foi ferido, eles também foram feridos. Isso faz parte, essa ferida da infância, a dor de ser criança, certo? Não é só uma dor da insuficiência de pai e mãe, é a dor da queda do paraíso mesmo, a queda da unidade. Então, essa queda da unidade, pai e mãe só é instrumento para poder gerar esse personagem, para você trabalhar sobre ele. Primeiro você nasce de pai e mãe, depois você vai nascer de você mesmo, através da consciência, que é o nascimento espiritual, né? À medida que você vai conseguindo soltar essa negatividade que veio de uma programação dolorosa, uma programação carencial. E à medida que você vai descobrindo isso, você vai começando a perceber que a fonte disso que faltou está dentro de você. Então, você começa a se acolher, a se dar, a se restaurar. E eu sinto que a ayahuasca faz um processo muito lindo dentro disso, para as pessoas que se abrem para essa consciência, né? Ajuda muito a consciência do caminho, do processo também. E o enneagrama, ele tem essa capacidade, uma das coisas que eu sinto assim, fabulosas, para mim foi fabuloso. Eu acho conhecer o enneagrama e beber ayahuasca. As duas compreensões juntos, se ajuntando, sabe? Deu muito esclarecimento e também ajuda a entender o outro, né? Porque quando você compreende o personagem do outro, o que aconteceu com ele, por que ele funciona desse jeito, por que ele não enxerga isso, por que ele tem essa postura, você começa a perceber a programação do outro. Então, também, a mesma compaixão que você pode ter por você mesmo se amplia para o outro. E o crescimento pessoal, ele tem um paradoxo que eu acho maravilhoso, que é nós só conseguimos transformar quando nós aceitamos profundamente a realidade. Então, para poder transformar algo em si mesmo, primeiro precisa se aceitar, se amar exatamente como é. Então, isso paradoxalmente libera. Agora, o que não pode, né, Fátima? A pessoa chegar e falar assim, se é assim também, tipo 4, ninguém aguenta, né? Não.
O Não cara já adianta. sabe de tudo. Olha, só podia ser Exato, tipo 4 mesmo. exato. Porque, assim, é muito fácil, né, dizer que o outro ninguém aguenta, né? Mas perceber o de si mesmo que ninguém aguenta é muito É, difícil, é muito né? difícil, né? Porque assim, os personagens que têm um estilo mais queixoso, mais sofredor, né? Fica muito mais fácil perceber a carência. Agora, os personagens que douram a pílula, né? Que botam glitter em cima é, do esterco, né? Para não falar do português, claro, Que tipo é esse? Que tipo é esse? né? Sete, dois, a gula, o orgulho, né? Que doura a pílula, não consegue olhar para aquilo que precisa olhar. Então, tem gente que não consegue olhar para o lado negativo e precisa olhar para poder transformar. E tem gente que olha só para o lado negativo. É uma coisa Né? que a gente Parece. até reza, né? Descer aos infernos para subir aos céus, né? Descer aos Exato. infernos, subir aos céus, né? Se você não passar pelo teu inferno pessoal, e uma coisa natural hoje do buscador é o seguinte: tem pessoas que falam assim, meu negócio é só com o eu superior. Só quer ficar com os anjos, com o eu superior, não sei o quê. Mas os gremlins lá internos, os monstrinhos, né? Ficar ali pululando dentro da pessoa. Exato. Enquanto não vê os monstrinhos, não começou a viagem. É Né? verdade, é Uma fundamental. das coisas que eu digo que, às vezes, por exemplo, um ego 4, né, que é um ego mais. Ai, fica Inveja. vendo a negatividade demais, né? É Odorosa! isso. Quando ele está vendo isso, certo? Ele está vendo a sombra dele, assim como um ego hiper festeiro que bota glitter, está vendo a sombra quando se dá conta que não olha para a sombra. Né? Então, o que é bonito no caminho espiritual é o caminho do meio mesmo. Nós temos Temperança. tudo que é cristalizado numa polaridade é neurótico. A neurose é exatamente isso: comportamento repetitivo, repetitivo e repetitivo. Então, nós todos somos normóticos, né? Meio neuróticos, meio normais. Então, quando a gente começa a perceber o que nós temos de comportamento cristalizado, nós estamos começando a perceber a neurose. Né? E os personagens ajudam a enxergar a cristalização. Então, eu acho que a minha impressão é que o Enneagrama acelera muito a percepção de si mesmo. Né? Eu acho também, muito bom. Acelera muito, porque dá um ponto de referência para pesquisar. Porque se nós temos coisas inconscientes, como é que nós vamos ver as coisas inconscientes se não tiver um espelho? Né? E o Enneagrama funciona como um espelho. Você olha e se espelha naquele personagem, começa a descobrir que é verdade, que aquilo funciona assim. E o que é interessante é que ele é assim, em tribo indígena. Tá? Eu já fiz enneagrama em tribos indígenas. O mais interessante é que ninguém tem nenhuma dificuldade de encontrar o ego. Né? Enquanto a gente faz o enneagrama na cidade, uma pessoa admitir que é vaidoso, né, que é invejoso, que é medroso, que é guloso, é uma maior dificuldade admitir. Né? O que eu achei de bem interessante nas tribos indígenas é a facilidade de admitir e rir de si mesmo. E rir, e rir. Né? Entrar no espaço de humor, de olhar para si mesmo. Que é o que a gente tem que aprender. Né? Primeiro, reconhecer esse personagem, mas não é com chicote. É com humor e com amor. Porque senão não dá para aguentar. Né? A gente tem que conhecer a si mesmo com delicadeza, né? Com esse espírito de investigação que acolhe, porque senão não dá para aguentar. E na hora que você percebe, né, o personagem, começar a brincar consigo mesmo. Né? Olha só como eu sou, né, entrão, né? Olha só como eu sou chorona, queixosa, olha só como eu sou... Né? Começar a brincar consigo mesmo, porque é uma realidade que todos nós temos uma sombra. E quando a gente olha... A gente pode dizer, por exemplo, que parte desses... A gente pode chamar de vícios primários, alguma coisa assim? Ou fica meio fora? É um automatismo. O Gurdjieff fala que nós somos zumbis, né? Porque nós somos uma máquina automática, repetitiva, que não sabe que é uma máquina.
Tá tocando a musiquinha igualzinha todo dia, repetindo os mesmos hábitos, o mesmo jeito de pensar, repetindo, repetindo no sentido do comportamento integral, né? E quando nós começamos a despertar, então nós começamos a ter a possibilidade de saber, uma máquina que sabe que é uma máquina já não é uma máquina. Está começando a deixar de não ser, né? A gente faz Então, um exercício. Perdão, conclui. essa consciência, quando ela começa a despertar, aí nós saímos de um caminho horizontal, de repetição, vivendo igual zumbi, igual maquininha automática, e começamos um caminho vertical de espiritualização. O Enneagrama tem uma coisa que eu acho muito bonita, que ele fala de que o nível horizontal da inconsciência, né, nós trabalhamos em nível intelectual, emocional e instintivos inferiores. O que quer dizer isso? Né? Nós só conseguimos vivenciar as paixões. Né? Então, todos os sentimentos são condicionados. Eu te amo se você me... Né? Se você me fizer isso, se você não me fizer aquilo, é um amor condicionado. E mesmo o nosso sistema de pensamento dentro do personagem é um sistema de pensar racional, porque o personagem cristalizado ele fecha o acesso aos níveis da superioridade do espírito. Quando nós começamos a despertar, nós começamos a abrir os centros superiores. Então, primeiro nós temos centro emocional inferior, que vai sentir amor condicional, né, que vai estar totalmente condicionado a esse sambinha de uma nota só. Quando nós começamos esse processo de abrir o centro emocional superior, nós vamos começar a sentir verdadeira compaixão, amor incondicional por si mesmo, pelo outro. Né? Vamos começar a abrir os sentimentos humanizados, que está faltando tanto no mundo, né? E nós também, né? É duro sentir um amor incondicional. Que é isso? Até pelos filhos é difícil, né? Porque ele cresce, começa a fazer muitas coisas por aí que você não gosta, não é fácil, né? Então, o lugar que a gente mais chega perto do amor incondicional é o dos filhos, né? E, de certa forma, os pais vão levando a gente assim, né? Porque fala assim, ó, se você não comer tudo, você não come sobremesa. Se você escovar os dentes, você não vai assistir filme. Exato. Se você não passar de ano, se você passar de ano, você ganha uma calói. Não é uma coisa mais ou menos assim? Fica tudo um jogo, toma lá da cá, né? Não é de graça. Não é uma educação para o amor. Eu faço porque eu amo. Eu faço porque eu tenho amor por mim e me cuido. Né? Não é por amor, é por castigo, né? Por tomar e levar. Né? E isso também eu sinto que vem muito dessa educação patriarcal, né? Essa educação que vem da competição, que vem da exploração, que vem do ter que ser uma coisa que você não é, para poder fazer parte do que o sistema acha que tem valor. Né? Então, essa educação que não é mais tribal, que foi muito patriarcal, Cláudio Naranjo tem coisas lindíssimas escritas sobre isso, inclusive escritas sobre essa época que nós estamos vivendo agora, que ele chama de naufrágio do patriarcado, né? E que tem a ver com isso, a gente educa filho, né? Para ter que ser algo, e não ele ser o que ele é, né? E a gente só deixar essa sementinha ser o que ela é, só cuidar para que ela possa desabrochar ela mesma. Não, a gente cria filho para ele ser uma outra coisa. Você tem que ser assim, você tem que ser assim, você tem que ser assim, você tem que ser assim. Porque isso faz parte da criação dessa persona, né? Então, nós temos muito que aprender de nós mesmos para a gente se liberar e ter mais amor incondicional para a gente mesmo e tocar as virtudes do centro emocional e abrir o centro emocional superior, que é o lugar da inspiração profunda, do aprendizado direto, né, de receber diretamente da conexão mesmo. E que, justamente liberando
essas amarras, né, essa cristalização da sombra, que a gente pode atingir esses lugares mais profundos e os centros mais profundos. E o centro instintivo também, né? Porque o Jesse fala, e eu acho muito interessante isso no Enneagrama, que essa fase, né, do patriarcado criminalizou o instinto. Porque como houve um domínio do masculino, né, para poder sobreviver, e a seca, sem toda a história da origem do patriarcado, então o instinto ficou criminalizado, né? Mesmo Freud, que foi tão esperto em tanta coisa, descobriu tanta coisa, para ele a criança é um perverso polimorfo, né? Então, dentro dessa linha de conhecimento, intrinsecamente, todos têm bondade. Intrinsecamente, todos têm amor. E que toda a perversão desses sentimentos tem a ver com a dor, com a cristalização, com o trauma. E que todas as pessoas, se elas puderem ser tocadas nesse atravessar essa barreira e tocar a essência, elas vão liberar essa natural bondade. A gente vê, a gente nasce amando, né? A criança tem um amor visceral pelos pais, é um amor total. E esse amor é ferido naturalmente. E esse instinto, ele tem muito a ver com o nosso faro para viver, que está muito também massacrado nas civilizações. Eu sinto que a ayahuasca é uma grande despertadora desse lugar mais instintivo. O Cláudio fala muito nesse livro, né? Chegando até a despertar mesmo a Kundalini, a liberar a espontaneidade do corpo, né? Nesse sentido de que nós temos uma sabedoria profunda, que é a mesma sabedoria que faz uma criança comer terra quando ela está anêmica, que é a mesma sabedoria que faz o coração bater a tantos batimentos por minuto, uma inteligência instintiva profunda. Tudo funciona instintivamente de uma forma fina e nós perdemos a conexão com isso. E quando nós vamos liberando, nós vamos resgatando a conexão com essa parte instintiva, com esse animal sábio que tem dentro de nós. Esse animal absolutamente parte da natureza. Então, quando nós resgatamos, liberamos a emocionalidade, liberamos essa parte cognitiva, que é um sistema de crença infantil que nós trazemos para a idade adulta, nós começamos também a liberar essa sabedoria organísmica que nos leva para onde a gente precisa, né? Que tem um faro específico e que está muito mais harmônico com o universo. Legal. Né? Uma coisa também que é interessante dizer é o seguinte, às vezes as pessoas pensam, por exemplo, que elas têm os mesmos tipos. E são necessariamente as pessoas que se dão melhor, as pessoas do mesmo tipo? Olha, ou é muito espelhamento? Se a gente tivesse de bem com um tipo, a gente via muitos casamentos do mesmo tipo. É raríssimo Muito casar espelhamento, com o mesmo. Ninguém aguenta morar junto consigo mesmo, vamos dizer assim. Porque o que acontece, né? A natureza é sábia, ela faz atrair a diferença, né? Ela atrai, a gente se atrai pela diferença. Né? Quando a gente vê alguém muito parecido com a gente mesmo, a gente não aguenta muito. Né? Não cabe dois da gente mesmo no mesmo lugar. E aí você atrai pela diferença, porque é aquilo que você não tem, porque você tem aquele lugar de você inibido. Então, a gente vê muitas pessoas mais secas, com pessoas muito emocionais, muitas pessoas expressivas, com pessoas mais quietinhas. Né? Viva a diferença, né? Umas pessoas muito racionais, outras muito emocionais. Né? Então, atrai pela diferença. Né? Aí, na hora que está junto, o que acontece? Tem uma sabedoria. Se você aprendesse com o outro, mas como o outro te enxerga e você não, o outro começa a te mostrar. Né?
Começa a te mostrar aquilo que você não vê em você. Porque o olho é para fora, é muito mais fácil ver o outro do que ver a gente mesmo. Se a gente escutasse mais o parceiro, né, e aprendesse com ele o que a gente não sabe, né, a gente encontra a pessoa ideal para crescer, que é o nosso contraste, porque é onde vai ter o atrito também, né? Porque o outro te mostra, o atrito não é pela diferença, o atrito é porque a diferença aponta a nós mesmos, né? E quando aponta a nós mesmos, espelha um lado que a gente não quer ver, né? Então, o casal é a nossa redenção e o nosso inferno. Depende da disponibilidade, né? Por isso que é uma escola de crescimento, né? Estar casado é uma escola de crescimento, ou então vira um inferno, né? Ou você aprende ou vira um inferno. É um exercício que a gente faz, Fátima, no exercício para buscar o eu sou, né? Aquela afirmação do eu sou, onde a gente pede para a pessoa listar 10 qualidades principais. Tem um tempo isso aí. Aí a gente pede para listar os 10 defeitos, os 10 desafios, os defeitos que ela tem, né? Aí tem um tempo muito maior, a pessoa, na hora que vai falar dos defeitos, né? Ela não consegue. Daí tem uma hora que até falo para eles o seguinte: se você está com muita dificuldade de saber quais são os defeitos, liga para tua esposa, para teu marido, para teu filho, para tua sogra, melhor ainda, né? Que daí você vai ver que você já arruma. Exato. Você vai ver que você vai achar um monte depois, né? Ou seja, as pessoas falam para a gente, repetir, que geralmente os nossos defeitos não aparecem só para uma pessoa. Não é isso? Agora, isso aqui Exato. repetitivamente Agora, você vai por quê? ouvir. Né? Por que a gente tem tanta dificuldade de escutar os nossos defeitos? Né? Isso também é uma pergunta que a gente tem que fazer. Porque a gente quer ser o queridinho do papai e da mamãe. Porque dói, né? Dói. Dói. Dói e mexe com a nossa autoestima, porque a gente não compreende de onde isso vem, né? Quando você se dá conta de um defeito, dói e você não sabe de onde vem isso. E aí você quer segurar, quer esconder. Não, as sombras são portas para nós entrarmos aonde a alma ficou presa. Eu costumo dizer que a sombra prendeu a alma lá na ferida que provocou a sombra. E também é um espaço para a gente se perdoar. É a possibilidade de se perdoar. A gente se perdoar também, né? Porque quando você vai lá na origem, a que provocou aquele comportamento mais profundo, você vê que ali se deu algo e que você, de alguma maneira, a partir dali, criou esse mecanismo de defesa, porque o personagem é um mecanismo de defesa, sofisticadíssimo, mas é um mecanismo de defesa contra a dor da infância, né? Então, ele não aconteceu por acaso, ele não aconteceu por maldade, ele aconteceu porque é a lei da vida. Você nasce carente, pai e mãe não dá, e machuca, aí você forma uma persona, e aí depois você tem que nascer dessa persona. Você tem que ir além dela, você tem que se liberar dela. Quando você está se liberando dela, você está voltando para casa. Você está começando a achar aquilo que ficou lá atrás. E quando você está voltando para dentro de você, você está de volta tendo a possibilidade de mergulhar na essência, na profunda essência. Porque, no fundo, tem uma metáfora que eu acho muito bonita, que nesse fundo do poço que a sombra leva, né, tá lá naquele lugar, lá, exatamente onde tem a fonte. Se não tem jeito de você encher um poço de fora para dentro com um caminhão-pipa, você vai jogar a água do caminhão-pipa do disfarce do seu comportamento, mas a água vai escorrer para a terra. Agora, uma fonte, um poço que você vai lá na profundidade da sombra e cava, você traz de lá a água, porque você cava. E a fonte está no fundo do poço, não está fora dele, né? Então, para você buscar o veio d'água, você tem que ir no fundo. E aí você acha a fonte de novo. O que é essa fonte?
a recuperação do amor, né? O amor por si mesmo. Então, eu sinto que o eneagrama assim, é a recuperação do amor, a recuperação da possibilidade da sabedoria mais genuína, né? É um caminho para uma vida, né? É um caminho espiritual também. Mas é mais um mapa do caminho. Também não significa, por exemplo, se a pessoa tem o mesmo eneatipo, ela é exatamente igual a outra, né? Porque tem Então, os o que que subtipos também, né? acontece? Na verdade, a gente fala que são 9 tipos, né? Mas cada tipo 27, né? tem 3 subtipos, então já são 27. A ordem dos subtipos já muda, então são 3 vezes 27. O número de possibilidades dessas janelas é como se fosse também um caleidoscópio, certo? Da geometria sagrada. Porque são muitas facetas da mesma coisa. Eu acho bonito também no budismo tem uma imagem, que é essa imagem das aparências, né? A projeção das aparências, que as aparências, elas do nada vem a luz e a luz dá forma, e a forma vai moldando inúmeras formas, mas todas vêm da mesma coisa, da mesma essência, né? Então, ter coragem de olhar para si mesmo, né? Olhar para a sombra e saber que a sombra é um caminho, se você olha, para você chegar na verdadeira essência. Tem um aluno seu aqui que ele está doido para. Eu já vou começar a liberar um pouco as perguntas aqui, tá? Pode liberar. Paulatinamente. Que é o Luiz Cantilana. Ele É, adora você, ele é teu maior fã. Ele diz assim. Deixa eu ver como é que ele diz aqui direitinho. Aqui, peraí. tendências de Gente, psicopatia. conheço a Fátima. Fiz um curso com ela, ela é maravilhosa. Daí ela falou assim: Léo, pergunta para ela quais são as psicopatias que tem em cada eneatipo. Não sei se é possível responder assim totalmente, mas. Olha, o que eu posso Você não vai falar para lembrar você? dele, porque são tantos alunos que você tem, né? É, você está querendo saber do seu? Qual é o seu? Porque, Mostra aí, assim, ô Luiz, aparece aí para ela, para ver se ela. Esse é teu fã, esse é teu aluno fã. as Cadê você aqui? psicopatias, o que a gente fala é que um tipo de personalidade, certo? Ah, Você pode estar em graus variados de comprometimento dentro da sua prisão, né? Está muito comprometido, muito, você está com pé na doença psiquiátrica, vamos dizer assim, saindo da caixinha já. Mas saindo da caixinha não para a essência, saindo da caixinha para o máximo da ilusão, né? Imaginar uma psicose, por exemplo. borderline, por exemplo. Não só, certo? Não só o borderline. O borderline é na borda da psicose, né? Então, as doenças psiquiátricas estão, vamos dizer, na borda da psicose. E as pessoas menos comprometidas são só neuróticas, certo? Na borda. Então, cada tipo de personalidade tem uma tendência relacionadas ao que a gente chama de psicopatias, que são os quadros já psiquiátricos que têm o nome já dado no Código de Doenças Psiquiátricas, no Código Médico das Doenças Psiquiátricas, né? Que vai desde a depressão, a paranoia, as psicoses, os quadros de histeria, né? Também, vamos dizer assim, das obsessões, dos quadros de compulsão, né? Que já num excesso, porque todos nós temos um pouquinho disso, né? Disso tudo que eu estou falando. Uns tipos de personalidade mais de uns, outros de outros, mas De todos mago e nós... louco, todo mundo tem um pouco, né? Exatamente, exatamente. Todos nós temos um pezinho lá na doideira, né? E admitir já é um grau de lucidez. Já é um bom grau de lucidez. Mas também tem que lembrar que nós temos um pezinho lá, mas também temos um pezinho na beleza, né? No divino, né? Que tem dentro de nós.
Então, eu sinto que o detalhe das psicopatias, para falar um pouquinho, né, eu acho que pesa muito. Para quem não conhece exatamente os tipos de personalidade, fica uma ideia muito pesada do Eneagrama. Né? Eu também. Eu acho. Delicado, né? Porque é o lado mais pesado, vamos dizer assim. Né? A pessoa vê aqui a nossa live, depois amanhã vai no psiquiatra. Né? Eu acho que eu preciso ir no psiquiatra. Assusta também, não, né? Partir do princípio de que é algo natural. Né? A gente ter um personagem é natural. Né? Então, essa naturalidade de poder olhar para a sua sombra, para esse mistério que a gente é, com curiosidade de olhar de verdade, né? Porque a gente tem muita fantasia do que a gente é. Né? Eu costumo dizer que o autoconhecimento começa com conhecer o que você não é, mas acha que é. Né? Que é a persona. Você não é, você está isso. Você é muito mais do que isso. Né? Muito mais do que você sabe, do que você é. Mas tem que começar com a coragem de olhar esse que não é, que tem um lado B, né? E falar, como é que eu sou? Eu sou assim, assim, assim. No máximo, um pouquinho de adjetivos negativos, né? Pouquinho. Né? Mas a gente é muito mais de adjetivo negativo e também de positivo, que a gente não consegue se empoderar de coisas que são genuínas, porque justamente está acoplado com essa sombra que te segura e não te deixa progredir, né? Na sua potencialidade de possibilidades genuínas, né? De pérolas que você tem, e que você não pode desenvolvê-las por isso. Eu costumo investigar muito com todo mundo que eu trabalho, né, porque eu sinto que toda criança nasce com algo que é muito genuíno. Ao mesmo tempo que ela forma o personagem, tem algo que é muito genuíno, muito genuíno. E no processo de se redescobrir com o Eneagrama, você também descobre essa pérola, né? Que eu costumo dizer que é quase o que você veio fazer. Né? O Cláudio tinha uma imagem que era assim, você nasceu semente de tomate, uma hora que você descobre que você é um tomateiro, que você vai dar um monte de tomate. Mas tem uma hora para descobrir a sua semente, a sua essência mesmo. Né? Para que você possa desenvolver o potencial de quem você é. Nisso você é único. O personagem é tudo um sambinha de uma nota só. Você põe lá 50 pessoas do ego 5, do ego da avareza. Certo? É impressionante, até o que faz no banheiro, o que pensa na hora de dormir, muito parecido. Mas tem algo em cada pessoa que não é claro para a própria pessoa, que é essa semente, que é genuíno, que é único. E que a gente toca, que é essa missão, vamos dizer assim, mais profunda da alma, a gente toca quando atravessa a sombra. Se não atravessar a sombra, isso fica realmente escondidinho. Né? Teve um professor de artes marciais que a gente perguntava assim, qual é o adversário mais difícil de a gente vencer? Ele falava assim, aquele que você não enxerga, aquele que fica invisível aos seus olhos. Esse é o pior de todos, né? Exato. Que ele te pega quando você menos espera, né? Exato. Oi. Fala. Conclui, que tem uma outra pergunta aqui, mas conclui, você estava concluindo? Não, pode perguntar. Eu ia falar outra coisa. Vamos às perguntas. Tem aqui a Nete Benevides, que ela pergunta se é possível falar um pouco mais sobre essa cristalização da sombra. Sim. Você imagina, vou dar um exemplo, né, mais concreto, certo? Imagina uma criança que nasce numa família, certo? Que todos estão esperando por ela. Essa mãe já perdeu um bebê, ela é a primeira neta, a primeira bisneta, a primeira sobrinha,
certo? Então, ela nasce numa casa onde todos estão esperando que ela atenda a expectativa, certo? Ela nasce para atender uma expectativa. Então, você imagina a pressão que tem sobre essa criança dela ser certinha, bonitinha, arrumadinha, certinha, todo mundo em cima. Né? Então, tem algo nesse sistema familiar que vai tender a fazer com que essa criança, certo, se identifique com ter que brilhar, ter que sempre tirar 10, ter que... Certo? Tirar 10 não tem problema, brilhar não tem problema, mas você imaginou o que é ser escravo disso? E pessoas que estão nesse tipo de personalidade são perfeccionistas, escravos, perfeccionistas e que tem sempre, né, que tirar 10, uma vaidade muito grande, a vaidade de ter que brilhar, ter que dar ibope, ter que brilhar, porque ela está identificada com isso. Certo? Então, isso é uma cristalização de um comportamento. Essa pessoa, certo? Ela não sente que existe se ela está ameaçada de não brilhar. Isso é a cristalização. Torna a vida da pessoa de uma forma tão identificada com o personagem que, se ela não estiver vivendo aquilo, a sensação é de vazio, de inexistência. Igual uma outra pessoa que cristaliza numa sensação, por exemplo, familiar, de que ela é rejeitada. Então, ela cresce com essa sensação de ser rejeitada e ela vai se sentir rejeitada em qualquer situação. Muda o cenário, mas o sentimento continua o mesmo. Uma pessoa olhou para o lado, ela se sente rejeitada. O outro fez isso, ela se sente rejeitada. Então, cristaliza uma forma de ver o mundo. Cristaliza uma forma de se sentir no mundo. E essa forma, ela vai se repetir mesmo o cenário sendo outro. É como se levasse, projetasse a família de infância no mundo. Isso é cristalizar o personagem. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, eu quero responder uma parte dela. Do Antônio Fernandes Barreto, ele fala assim: Léo, pede para a Fátima uma indicação de livro sobre Eneagrama. Essa é a parte que eu quero responder. Antônio, não sei se é de São Paulo, mas se você for de São Paulo, a melhor coisa é você fazer um curso com a Fátima. Eu não estou falando isso porque eu ganho comissão, não. Mas o melhor jeito é você vivenciar o Eneagrama. Depois ela vai deixar para a gente. Você está tendo curso, né, de Eneagrama? Então, olha, como o Léo está falando, uma das coisas mais importantes que tem na vivência do Eneagrama, no aprendizado, é vivenciar. Por quê? Nós temos pontos cegos, certo? Nós temos aquela parte que está debaixo d'água do iceberg. Você lê com a sua lente e você pode confundir muito o seu personagem. Por isso que a vivência é importante. Nós estamos aventurando a começar a dar Eneagrama por internet. Porque no começo dessa era aí de ter que trabalhar por internet, com a experiência de dar Gestalt por internet, poder realmente fazer vivência por essa janelinha, coisa que eu não imaginava ser possível, mas realmente é. Então, eu recomendo realmente fazer a vivência antes para ler depois. Então, existem muitos livros muito bons e muitos livros escritos por quem tomou da sopa e confundiu tudo. Então, ponto, aumenta um ponto. Exato. Tem livros muito confiáveis e livros não confiáveis, que confundem mesmo. Então, é importante fazer a vivência. Tá? Eu deixo para vocês, eu vou deixar um contato, mas de qualquer forma... Quando que você vai ter curso? Eu vou marcar, nós resolvemos esse mês agora, eu devo ter no fim de outubro ou no começo de novembro. Isso vai ser live? Vai ser pela internet. Vai. Olha que bom. Então, quer dizer, o Brasil inteiro pode fazer. Pode. E isso vai ser o quê? Zoom? Como é que você tem uma plataforma já que você imagina? Como é que você vai fazer? Sim, vai ser Zoom.
Vai ser Zoom. Muito Tem bom. número limitado de pessoas, porque a gente vai fazer a dinâmica, né? Então, todas as pessoas vão ser vistas, mas a gente vai começar a fazer e repetir várias vezes. Nossa, olha que oportunidade, hein, gente? Essa é uma grande oportunidade mesmo, porque, cara, ela é a mestre do assunto. É você fazer com quem realmente. Não sou eu que estou falando, não. Tem alunos dela, todo mundo fala. Além de ser uma pessoa encantadora, Fátima, assim, muito simpática, paciente, ela tem muito conhecimento para mostrar, tem muita competência e gabarito, né? Ela não é uma pessoa que se formou no fim de semana e saiu dando o curso. Então, vocês estão com a mestra na mão aqui, vão mesmo. Assim, eu quero fazer, acho, de novo, viu? Quero fazer de Claro. novo. Convidado já, está Vou convidado. fazer sim. E uma coisa importante também que eu quero colocar, né? Como o Cláudio ele trouxe o enneagrama e como ele também, né, é um gestaltista, então a junção da vivência do enneagrama com a Gestalt realmente dá vamos dizer assim, um novo sabor, uma nova possibilidade. Porque a Gestalt é uma técnica de terapia, uma forma de terapia, que ela é muito presencial, ela parte do princípio que a cura do ser humano está em ele realmente conseguir estar presente. Porque às vezes a pessoa acha que ela está presente, mas ela tem tantas camadas de disfarce, ela tem tantas camadas de distanciamento, né, que ela não percebe o tanto que ela não está presente. Então, o fazer Gestalt é tirar as camadas que te tiram da transparência no aqui e agora, para que você possa ser realmente autêntico, transparente e criativo. Então, para poder ser autêntico e transparente, naturalmente você vai criar, porque o ser humano é naturalmente criativo. Então, a Gestalt ela parte desse princípio. Então, a juntar a Gestalt com o Enneagrama, essa música nova propicia muita transparência, propicia técnicas de facilitar a pessoa poder entrar nessa transparência. Porque o que acontece? Como nós temos o personagem, o contato com o outro não é um contato muito verdadeiro, ele é cheio de camadas. Nós somos cheios de disfarce, nós somos cheios de lero-lero, vamos dizer Máscara. assim. Então, para poder tirar e se mostrar de verdade no aqui e agora, essa confiança de poder mostrar a si mesmo, naquilo que é genuíno, aquilo que é real dentro de você. E quando o genuíno e o real sai, ele cria. Então, a Gestalt trabalha muito com isso. Então, a gente ajunta essas duas sabedorias, né, da Gestalt com o Enneagrama. Ô, Fátima, e esse pessoal que está querendo fazer agora? Tem uma pessoa já dizendo aqui, quero, sim. Eles têm um lugar para ir, já deixar o nome deles, Olha, um contato, um site. claro, eu O que vou que eles passar fazem? aqui para vocês, ó. Vou pôr aqui no coisa, tá? Gestalt de Vanguarda. E vou deixar também aqui o telefone do Instituto. Muito bom. Aí sim. Que aí vocês podem Muito aproveitar. bom, hein? Muito bom, Fátima. Eu tenho uma. Nós estamos já chegando já no finalzinho aqui, e eu tenho uma pergunta padrão que eu faço para todos os que vêm aqui, né? Aliás, teve o Wilson aqui também. Sabe, Eu não vi ele, depois eu vou procurar. Está gravado? Eu vou tá ver. gravado, tá gravado. Tem um Vou lugarzinho ver. que estão todas os talking sticks estão gravados. Vou lá ver. Muito legal. E eu faço para todos. E essa pergunta é a seguinte: qual foi a pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? Deixa eu pensar um pouquinho. Tá.
Uma coisa que eu acho muito interessante, e a pandemia e o que você acredita desses conhecimentos todos do Cláudio, da Enneagrama, né? Então, isso, certo? A sensação que eu tenho hoje, de tudo que eu ouvi nesse caminho que eu venho percorrendo com o Cláudio, é que o que está acontecendo agora, em termos de o que a gente está vendo, por exemplo, no dilema das redes sociais, né? Vocês já viram esse documentário? Não. Se não viram, veja na Como é que é o Netflix. nome mesmo? O dilema nas redes sociais. Tá. São os autoexecutivos das redes sociais contando o pavor que eles estão do que está acontecendo, né? Aonde a rede social está levando o Onde é mundo. isso daí? No Netflix? Consegue? Netflix. Né? O que está acontecendo hoje, a sensação que eu tenho é bem parecido com algo que nós fizemos uma vez. Nós estávamos num encontro que tinha 1.200 pessoas com o Cláudio, e ele convidou todas as pessoas a subirem e cada uma delas contarem como cada uma contribuía para o mal do mundo. O segredo das redes sociais. Como é que você falou? Deixa eu anotar aqui para ele. O dilema das redes sociais. Ah. Aconselho a todos vocês a verem. Então, como cada um, por causa do seu personagem, como cada um contribuía para o mal do mundo. Numa análise, assim, numa transparência bem verdadeira, vendo assim como que eu contribuía com o mal do mundo da minha casa, no meu entorno, na minha... como que esse personagem que é cheio de estratégia para ser visto, para ser importante, né? Como que a gente contribui para o mal do mundo? E o que eu vejo hoje, né, são esses personagens todos à tona nas telas do mundo. Né? O que está acontecendo no mundo inteiro, a quantidade de mentira, as posturas dos governantes no mundo inteiro, a confusão em torno do Covid. É mentira, não é mentira, é isso, é aquilo. Então, o que eu sinto é que essa falsidade dos tipos, né? Porque nós somos uma persona, está à tona. E é bom que a gente ponha à tona na gente também e acelere o trabalho consigo mesmo. Porque se a gente vai mudar alguma coisa desses tempos, se ainda der tempo, é a nossa massa crítica de transformação de como a gente colabora com o mal do mundo, começando no entorno da gente, com a gente mesmo, com a família, com a comunidade, com o seu trabalho. Né? O que a gente pode fazer realmente para sair dessa persona, desse personagem de alta importância, de querer mais, né? De falta de generosidade. Tudo isso é falta de amor. Né? Então, como cada um de nós pode fazer alguma coisa para contribuir um pouquinho para diminuir o mal do mundo, né? Para formar a massa crítica, aquela história da massa crítica que vem da pesquisa do macaco, lá que quando um começou a lavar batata, em várias ilhas, outros lavavam batata também e não tinha nenhuma comunicação. Então, eu acredito nessa massa crítica. Essa massa crítica que vai sendo formada da consciência de cada um. Porque nós não vamos ter mais uma consciência que vem do lugar para ajudar, é cada um buscando a própria consciência. Porque, senão, nós vamos continuar contribuindo para esse mal do mundo. Né? Então, essa é a pergunta. Muito bom, muito bom. Deixa eu aproveitar esse finalzinho agora para falar para os irmãs e irmãos, o pessoal do xamanismo que está vendo aí, que nós vamos fazer, eu vou fazer a última roda de estudos de xamanismo universal do ano, vai começar no dia 20, na terça-feira, são nas terças e quintas, das 8 às 10 horas, é pelo Zoom também, né? Então são 2 meses de trabalho que nós temos, e aí a gente faz o seguinte, assim, para as pessoas que não ouviram falar direito do xamanismo, não sabem o que é o xamanismo universal, nós estamos possibilitando as pessoas assistirem essa primeira aula sem necessidade de fazer inscrições. Ou seja, você vai lá,
assiste a aula. Se você vê que bate no teu coração, que tá legal, você se inscreve. Se não, foi um prazer em conhecê-los. Tá bom? Então, nós vamos começar esse trabalho no dia 20, agora na terça-feira. Fiquem ligados aí, o pessoal que tem o Instagram, está no link @xamanismo universal. Né? O pessoal do Facebook, aí tem a página de xamanismo, as várias páginas que nós estamos transmitindo aqui também. Então, quem quiser se interessar em fazer isso, depois dessa turma, a gente só vai fazer lá para março do ano que vem. Então, quem quiser aproveitar para fazer essa transformação, porque nós estamos chamando agora do ano do renascimento. Cada ano a gente trabalha com uma bandeira, né? Esse ano aqui, nós estamos trabalhando sobre a bandeira da organização. No ano que vem vai ser 2021, o ano do renascimento, né? Que nós precisamos renascer depois dessa morte aí que nós tivemos durante esse problema todo da pandemia, né? Assim, de forma bem positiva, achando que tem um renascimento aí vindo. Quer falar mais alguma coisa só para encerrar? Eu coloquei também para vocês, porque eu sempre esqueço dessas coisas, nós temos Facebook, Instagram, tá? Gestalt de Vanguarda, Programa SAT Brasil, e lá também tem todas as informações do que a gente faz. Muito certo? Bom. Se vocês quiserem entrar. Isso aí. Vamos ir. Com certeza que o pessoal vai querer, eu também vou entrar lá. Fátima, agradeço muito, foi ótimo, o pessoal aqui está adorando, ótima entrevista, então não sei o quê, quer dizer, você abafou aqui com o pessoal do xamanismo, né? Muito obrigada. Então, vou fazer o seguinte, depois, amanhã, eu vou já fazer uma edição disso tudo que nós... Já tem aí, né? Se você for no Facebook, já está o bruto aqui que nós falamos, mas depois eu vou dar uma ajeitada, fazer uma edição, tirar aquela parte que a gente fica esperando as pessoas, aquela coisa toda, e vou colocar lá na TV Xamanismo, que é a nossa página lá do YouTube também, à sua disposição, né? Se você quiser enviar para alguém, alguma coisa assim, ou guardar de lembrança, nós vamos deixar ali bem bonitinho para você assistir depois. Tá bom? Beijo no coração, querida. Muito obrigado por tudo. Para você também, viu? E para todos vocês, boa noite, tá? Obrigado. E agora o finzinho aqui. Para cantar aos meus caboclos e a minha mãe sereia. Quero convidá-los para se inscreverem nesse canal. Cliquem também naquela campainha para receber os novos conteúdos, onde nós vamos mostrar os nossos trabalhos de xamanismo e as pessoas também que nós vamos conhecendo em várias partes do mundo, em vários estados brasileiros, mostrando um xamanismo universal com bastante conteúdo.